Beleza, pessoal? Esse vídeo aqui eu vou dar uma continuidade naquele vídeo que eu fiz aí o anterior. Se você não assistiu, vai lá primeiro, assiste aquele para só depois você assistir esse, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho sobre aparelho de viés. Eu falei sobre viés no anterior, mas falo muito em aparelho, em calcadores, e nesse aqui eu vou dar mais alguns exemplos. E nos próximos, à medida que a gente for usando aparelhos diferentes, medidas diferentes, eu vou mostrando para vocês o que eu posso dizer aqui. Aqueles que já trabalham aí, isso aqui é mastigado, tá? Já nem precisa, assim, nem precisa se preocupar, né? Porque já vai ver uma coisa que já faz. Mas tem gente iniciando que às vezes eu percebo e recebo muito pedido de ajuda, inclusive hoje ainda. E eu vou falar sobre alguns detalhes aqui. Bora lá? Gente, como eu disse, eu fiz um vídeo falando sobre as larguras, viés, gramaturas, né? Esse tipo de coisa. O último vídeo é muito importante, é muito longo, mas é muito importante que você assista para você que comprou uma máquina galoneira, né? Ter ciência de por que é que você está tendo alguns problemas. Nesse caso aqui eu vou falar sobre aparelhos, viés, vou falar sobre como colocar o viés aqui, vou falar sobre calcadores e vou dar algumas dicas sobre agulhas aqui. Bora lá? Gente, essa aqui, eu tenho dois tipos de máquina aqui, né? E eu falei aí que eu usava dois tipos de agulha. Quem não viu, dá uma olhada no último vídeo que eu explico essas questões aqui das bitolas de agulha. Muitas das vezes a pessoa está com a agulha trocada na máquina, só pede uma agulha para galoneira, mas não fala que galoneira é e recebe uma agulha dessa máquina aqui quando às vezes é de outra, tá? Então é o seguinte, então bora lá. Vou mostrar para vocês aqui o seguinte, estão vendo aqui, ó, antes de falar sobre isso aqui, infelizmente não tem como dar, gente. Isso aqui é um adesivo que a gente colocou preto, porque às vezes a gente trabalha muito fora de horário, e aqui dá muito brilho, e às vezes a gente vai ficando com as vistas cansadas, e às vezes a gente não consegue nem colocar uma linha na agulha de tão cansado que tá. Então a gente colocou isso aqui, a máquina é dessa cor, mas a gente colocou aqui esse adesivo para não refletir tanto, tá ok? Mas isso não é necessário, 90% do tempo a gente está com tecido aqui. Então é só na hora que a gente vai mexer, por causa desses brilhos, às vezes eles afetam demais e cansam muito a visão da gente, tá? Eu vou falar com vocês o seguinte, aqui tem dois furos para trás e aqui tem os dois furos originais da máquina, tá? Esses dois furos originais da máquina, muitas das vezes eles são a dor de cabeça. Primeiro que eles são uns furinhos bem pequenininhos e o que acontece? A costureira às vezes não acha um parafuso que se fixe aqui, que tem uma cabecinha boa. Esse aqui é o parafuso dessa máquina, tá vendo? Eu tenho um outro aqui, ó, que é o parafuso da minha outra máquina. Você vai ver que são diferentes, mas cada um eu uso para uma máquina. Então eu adaptei nessa máquina um parafuso com a cabeça um pouco maior, tá? E mais longo, para poder ter mais margem de aperto. Esse parafuso ele tem que realmente apertar o parafuso, o aparelho no lugar. Falando em aparelho, eu vou falar aqui com vocês o seguinte, ó. Aparelhos, normalmente, os aparelhos mais usados, ele tem que ter essa base embaixo aqui. É o bom que esse aparelho tenha essa base, porque alguns aparelhos têm assim, ó. E aí ele não te sobra, não te dá margem nenhuma para regular. Já os aparelhos mais grandes não tem como ter essa base. Então os aparelhos aí acima de 6, igual esse aqui que é um 7, é uma dor de cabeça, a base é fixa. Então você tem que avaliar isso na hora de comprar um aparelho, tá? E às vezes é necessário fazer uma furação para que ele chegue mais próximo ali, você tenha uma regulagem. Então quer dizer, eu acredito que muitas das vezes você deve avaliar bem a sua máquina, se há necessidade, se a furação bate e se há necessidade de um parafuso mais forte. Eu sempre aconselho, se você for furar, fure mais largo do que o parafuso original. Coloque um parafuso que é mais fácil de você achar um parafuso e com a cabecinha aqui mais longa. Outra coisa de dica aqui, muita gente vai colocar hoje mesmo uma amiga espanou a máquina dela aqui, o furo. Aí diz, Júlio, me espanei o furo da minha máquina. Principalmente esses pequenininhos aqui, porque às vezes a pessoa coloca aqui
e na hora que ele vai apertar, olha o ângulo que ele pega a chave. Por que que isso acontece? Porque geralmente, essa aqui é uma chave Phillips, está aqui só como exemplo, mas as outras também é desse tamanho. E aí, ou menor que essas. Então, chave muito curta não serve para você colocar aparelho. Então, se você tem uma chavinha desse tamanho aqui, ó, já descarta. Vai lá no 99, tá? Ou então compra uma chave boa, porque uma chave só, né? Então é bom comprar logo uma Belzer, uma Gedore, uma chave boa, tá? Essa minha aqui é de 1,99. Então a pontinha dela aqui é bem pequenininha. Essa questão da pontinha da chave, para você escolher uma boa chave, você deve olhar o seguinte, leva até o parafuso e você coloca o parafuso, tá? Se ela ficar menor, igual a minha tá aqui, ó, quer dizer que na hora que você for apertar, você vai para lá e para cá. Se você não tem muita experiência, às vezes na hora que você aperta aqui, você aperta torto e aí você vai espanando, tá? Eu coloco o parafuso aqui normal porque é coisa, mas eu tenho a minha chave, mas não estou com ela aqui porque essa aqui é o ateliê da Dona Dulce, tá bom? Então a minha tá lá na minha oficina, tá lá no meu ateliê. Então o que que acontece, ó? A chave dança. Então é interessante que você tenha uma chave que cubra todo o tamanho da cabeça do parafuso, tá bom? Então essa é outra dica. Bom, vamos falar sobre o aparelho. Já expliquei que ele tem a base aqui. Então essa base de baixo, ela serve apenas para alinhar a distância do aparelho, tá? E também serve para alinhar o ângulo do aparelho. Então ele tem que ser ele tem que descer, né? Ser decrescente. Então ele tem que ficar meio alinhado assim. Então se o aparelho fica assim, ó, reto, o viés ele não tem como ir lá assim. Ele até vai, mas vai muito forçado. Então o interessante é que o aparelho tem esse ângulo aqui, tá? Um ângulo mais caído na ponta. Então nós vamos colocar esse aparelho aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Olha como é fácil colocar um aparelho, mas eu sei que não é fácil para você, tá? Então você fala, Júlio, é fácil para você que está fazendo. Mas não, olha aqui. Bom, se eu tivesse essa chave aqui e eu quisesse colocar esse aparelho, olha onde é que minha mão ia pegar, ó. Eu não consigo colocar esse aparelho legal aqui. Mas, como eu disse para vocês, eu tenho uma chave que me tira esse problema. Eu vou passar por dentro disso aqui, ó. E olha só para você ver como é que fica fácil para mim, ó, colocar o aparelho. Ó, o aparelho vai direto lá. E outra coisa que acontece é que a cabeça do meu aparelho ali, do meu parafuso, ele vai prender exatamente a base da máquina. E às vezes no furo menor lá, você vai colocar olha aqui para você ver, ó. Dei um aperto aqui, ó. Vou dar um aperto para sair sangue. Ó, meu aparelho está extremamente firme. Se eu tivesse regulado ele nessa posição, ele estaria muito firme. Mas eu não sou bobo, meus aparelhos já estão prontos aqui, depois que você regulou uma vez, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele, eu posso deixar ele mais distantezinho assim? Posso. Mas eu não quero. Bom, agora uma coisa interessante, tá vendo essa pontinha do aparelho? Tá? Você vai alinhar ela mais ou menos próximo da agulha, tá? E aí, na hora que você for costurar, você vai passar um pouquinho da direção da agulha, ó. Isso quer dizer que você passou um pouquinho, não muito, ele vai costurar exatamente em cima da dobra ali, tá bom? Então o meu aparelho tá firme. Bom, eu vou aproveitar. Uma coisa muito interessante sobre o aparelho é que às vezes vocês podem, tá? Para evitar barulho, para evitar alguma coisa, você pode colocar aqui uma fita isolante aqui nessa pontinha, prender ele aqui, ó, para ele não vibrar, ó, que a máquina vai, ó, tocar e ele não vai vibrar, tá bom? Outra coisa interessante aqui da gente falar é isso aqui, ó. Eu não sei se vocês vão ver daí, deixa eu ver se vai dar para ver. Acho que sim. É o meu suporte. Vocês estão vendo aqui a ponta do meu aparelho? Ó? O meu suporte dá exatamente a altura que vai vir aqui. E olha a distância que isso está aqui do aparelho. Bom, agora vamos falar sobre o viés. Às vezes as pessoas sabem, meu viés está prendendo. Você cortou um viés numa máquina, ele fica desse jeito. Então você vem aqui e vai colocar ele aqui, desse jeito, forçar ele aqui, ele vai ficar preso na base ali. Então o que eu faço? A gente vem aqui, não muito, tá, gente? Tira aos pouquinhos, tira um pouquinho do miolo do viés aqui. Deixa eu pegar uma tesoura aqui, sem cameraman é difícil, gente. Ir fazendo assim na hora é difícil. Bom, tirei aqui, e esse aqui é um viés, tá? Então eu coloco o meu viés aqui,
vejo se ele aqui tá mais ou menos solto, tá? Ele não pode ficar nem muito solto e nem muito preso, ó, tá? E eu vou passar ele na primeira, opa, vou colocar o contrário, tá? Perdão. Vou passar ele aqui, beleza. E aí eu vou puxar um pouquinho, agora, olha aqui pra vocês verem, ó. O meu viés tá saindo enrolado aqui, mas ele já começa a desenrolar aqui um pouco, ó. Aí aqui ele já sai quase desenrolado, beleza. Aí eu achei a altura, ó. Achei a altura, eu vou vir aqui, vou dar um corte no meu viés e vou passar ele aqui nesse outro aqui, ó. Passei, tá vendo aqui, ó? Passei, acho que dessa vez aí o pessoal não pode reclamar comigo que eu não ensinei a colocar um aparelho de viés, tá? Coloquei aqui, aí o que que acontece, ó? Eu nunca fiz isso, tá? E então eu sei que eu tô em dívida com vocês. Passei aqui, beleza. Olha, passei o viés, ele tá dobrando, eu vou fazer isso, ó. E aí eu levanto o meu calcador e agora sim eu vou olhar. Júlio, como saber se eu regulei o meu viés certinho? Olha aqui para você ver, o meu viés aqui ainda não está totalmente... Porque eu estou olhando aqui, o meu viés está muito para cá e a minha agulha está lá. Eu já levantei o calcador, estou com ele preso. O que eu vou fazer? Antes mesmo de começar, tá? Eu vou vir aqui. Eu não vou ligar essa máquina por causa do barulho agora, tá? E vou alinhar ele para ele ficar bem certinho lá, ó. Agora eu vou tornar a levantar o calcador, ó. Não preciso nem de eu costurar para saber disso. Agora olha uma coisa interessante, gente. Esse aqui é um aparelho que vira duas vezes. Ele sai muito fininho do lado de cá, ó. Viradinho, né? Eu posso usar aqui uma agulha só. Aparelhos finos como esse, você pode usar uma agulha só. Fica muito melhor do que você usar duas. Porque fica um acabamento muito bonito nos aparelhos que viram duas vezes, tá? E é por isso que os que viram duas vezes a gente pode usar até na máquina reta, às vezes, para fazer uma adaptação, para passar um viés aí, a gente usa. Então eu posso tirar uma das agulhas, tá? Eu posso tirar uma das agulhas. Pode ser a primeira do lado de cá, e eu tenho que puxar o aparelho para cá. Eu ia falar arredar, é coisa de mineiro, tá, gente? Mineiro fala arreda, não sai. Não é puxa ou sai. Eu poderia alinhar ele mais para cá, ou eu poderia alinhar ele mais para lá. Mas o que é interessante é que eu use a primeira ou a última agulha, para poder usar uma agulha só, tá? E eu posso usar também duas agulhas. Eu não gosto de aparelhos de duas viras muito finos com duas agulhas. Então eu, Júlio, uso uma agulha só, tá? Mas eu costuro mais na linha de confecção. Das meninas que costuram na linha de biquíni, talvez seja interessante usar aí duas agulhas juntas. O pessoal que usa agulhas em camiseta, né, às vezes costuma colocar muito largo aqui. Uma vira, eu costumo, aí dependendo do tamanho, eu costumo colocar mais larga, tá ok? Ficou essa dica aí. Bom, isso a gente está falando aqui dos aparelhos mais simples. Agora eu vou falar sobre um problema muito sério. Às vezes você está com um aparelho igual esse aqui, acima de 5, 7, e aí a gente é o seguinte, vocês estão vendo esse calcador? Esse é o calcador original da máquina, redondinho, tá? É um calcador redondo. Para que serve esse calcador? Esse é o calcador mais universal dela, mas ele não é o calcador melhor para se passar viés. Geralmente, eu já mostrei isso em vídeo antigo, o calcador melhor, inclusive esse meu aqui, é bem antigo, já mostrei isso em um vídeo que deve ter uns 7 anos. Olha aqui, o bico dele é mais achatado, tá? Se eu coloco aqui, ó, isso quer dizer que o meu viés entra mais certo aqui, fica bem melhor para usar com um bico para viés ou para aparelhos, usar um bico mais chato assim. Esse aqui é um calcador que está um pouco em falta no mercado, mas é um excelente calcador e depois que você troca, pode deixar ele vai servir para bainha também. Agora esse aqui do bico redondo, ele não serve muito para bainha. Outra coisa que ele não serve muito para viés, mas ele dá para trabalhar com aparelhos finos. Mas quando você usa um viés muito largo, nós temos outra dica que eu falei no último vídeo, vou falar aqui para vocês. Como eu disse para vocês, aqui é a largura que você tem, que é o transporte da máquina. Somente isso aqui, ó, tá? É onde a máquina pega. A máquina pega bem nesse ressalto do aparelho aqui. Eu não sei se está dando para ver aí, que eu não tenho quem filma aqui, tá? Então é o seguinte,
Mas o viés, às vezes, é o seguinte, sempre do limite aqui, né, dessa última agulha, às vezes a costureira quer fazer um serviço com outro tipo de tecido, e às vezes ela começa a se matar, que deu pressão, tirou pressão, às vezes o tecido não corre muito bem aqui, então é necessário, e a gente tem outros tipos de calcadores. A gente tem um calcador de rolete aqui extremamente caro, mas extremamente funcional, é muito caro mesmo, tá, gente? Calcadores de galoneira costumam ser caros, e calcadores específicos costumam ser bem mais caros. Eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Eu mostrei esse aqui, mas isso a gente tem que ter, né? É caro, mas a gente tem que ter, porque às vezes fica mais caro a gente ter dor de cabeça consertando isso aqui. Então é o seguinte, esse aqui é um que pode ficar adaptado constante e vai servir tanto como esse, tanto como esse. Vai servir para fazer bainha aí também perfeitamente. Esse calcador chega a ser melhor do que o original da máquina. Mas no caso de viés, às vezes a gente tem um viés assim, gente, ó. Ou até mais largo, a gente tem viés aí de 8, né? Olha a largura do viés aqui. Então, só a título de exemplo, olha aqui para você ver, essa é a saída do viés. Olha aqui para você ver o tanto que sobra de tecido, tá vendo, ó? Isso tudo que sobra aqui nessa greta daqui para cá é tecido, que não está passando no calcador, aí a costureira se mata. Tem um outro calcador, que eu vou mostrar aqui, que ele é um calcadorzinho que eu não acho que ele deveria, ele ajuda muito, mas ele, para quem tem uma máquina assim, faz muita coisa na máquina, deveria ter, mas na hora que vê o preço de um calcador desse, ela fica com raiva e não quer comprar. Olha aqui para vocês verem, olha aqui, ó, olha a diferença, esse aqui é um pouco maior que aquele, olha esse aqui, olha o tanto que ele é diferente. Só que nesse caso, esse calcador, ele tem que vir com esse ressalto aqui, ó, que é para compensar essa altura, esse ressalto. E esse ressalto, acontece o seguinte, também vem para você colocar a largura do viés que você está usando, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, isso aqui nem é bom de ficar tirando, sabe? Mas como eu estou fazendo para vocês, vou mostrar. Ó, esse ressalto aqui, ele tem uma regulagem. Você tem que tomar muito cuidado com esses parafusos, tá, gente? Então, isso quer dizer que ele abre mais para o viés. Olha aí o tanto que ele abre, ó. Então, quer dizer, o viés vai ficar mais apoiado aqui. Num aparelho desse, você não consegue. Tem muita gente que tem problema por isso e não sabe, tá? Então, ele fica do tamanho de um calcador normal, mas ele não vai dar... Para você fazer bainha com ele, não vai dar muito legal, tá? Vai ficar muito largo. Mas para tu fazer aí... colocar um elástico, uma coisa, um elástico de boxe, eu acho que é até interessante ter um calcador desse, tá? Tirar essa base dele e ter o calcador, porque o elástico de boxe costura só nesses dois pedacinhos aqui. Então quem precisa usar elásticos largos, que não é muito aconselhado nessa máquina, vale a pena ter isso, tá? Então, esse vídeo, se você está assistindo só ele, volta no outro, é longo igual esse, mas vale mais a pena, porque assim você aprende e não fica aí na dúvida. Outra coisa, gente, essas informações, assim, eu preciso comprar um calcador mais largo e tal, isso é bom vocês terem uma caderneta e anotar. Júlio, mas tem seu vídeo aí. Gente, tudo que você anota, você aprende. Aquilo que você ouve, você esquece em 2 segundos, tá? Eu te falo aqui, depois que você sair do vídeo, você nem lembra. Eu tô aprendendo aí num canal aí com um rapaz e ele dá muita dica para poder essa questão de vídeo, que eu tô com um problema com isso. E eu acabo de assistir o vídeo, vou fazer o que ele mandou, eu tenho que voltar no vídeo para poder pegar link, para poder entender como fazer ou como não fazer, porque eu só estou vendo, eu não estou colocando na prática. Então, quando a gente não está colocando na prática, uma forma de fixar é a gente escrevendo. É uma caderneta, é ótimo de você ter, que toda vez que é uma coisa diferente, você anotar o que você fez, vai fazer com que você mentalize aquilo, tá? Bom, Júlio, mas com um calcador mais largo desse, só serve para isso? Uma coisa que as pessoas não sabem é que esse tipo de galoneira, ela tem muitos aparelhos, né, que vem por cima, né, igual esse aqui que é para renda, que é uma calha, pessoal, esse aqui, ó, que é mais fino, também é outra calha, o pessoal acha que é taquara aí, esse é só uma calha, né, bem aqui pra gente passar rendas, lantejoulas, esse tipo de coisa. A gente compra calhas assim, a gente tem aparelhos Adidas,
Então a gente tem aparelhos em que às vezes o viés ou a fita que vem aqui é bem mais larga. Colocar esse tipo de calcador, esse mais quadrado, é para coisas mais básicas. Colocar esse aqui é até melhor, porque você tem uma área maior onde está pegando todo o tecido e que está também prendendo o tecido, ainda que só firmando ele, e aí dá um acabamento melhor no viés. E esse calcador eu aviso que são mais caros, tá? A gente tem outros tipos de calcadores, não vou ficar falando só de calcadores aqui, senão vou esticar muita coisa. Mas às vezes você está com um viés aqui, deixa eu dar um exemplo aqui, deixa eu ver se a dona Dulce fechou aqui. Dona Dulce roubou de mim ali, mas ela tem uma peça que ela está ajudando. Você tem isso aqui, ó, para costurar, né? Na realidade é um material sintético. Você vai usar um calcador desse, ele patina todo. Então às vezes um desse vai resolver. Às vezes um desse já não resolve, mas às vezes você tem de roletes que também são um pouco caros, mas quando você vai fazer um negócio assim, ó, já resolve tua vida, né? Você precisa usar um material similar a esse aqui, ó, que é uma malha revestida com algum tipo de coisa. Também pode ser feito aqui, alguns detalhes, né? Então ficou essa dica, tá? Então tecido que escorrega muito, você usa calcadores de teflon, você usa calcadores de rolete. Isso não só aqui, às vezes a gente usa na reta, a gente usa na overlock. Quando o tecido é assim, a gente coloca em todas elas, na reta, na overlock, porque quando dá problema aqui, dá problema em todas as outras, tá? Então ficou essa dica aí para vocês. E quando você usa viés muito maiores do que 5 centímetros aqui, tá? Que não é muito adequado você usar um viés muito largo, um elástico muito largo aqui. Vou falar de elástico. E aí o que acontece? Não é muito adequado para esse tipo de galoneira você usar um elástico de 4, de 3,5, 4 aqui. No máximo até uns 2,5 aqui, eu acho que ainda vai, porque sobra muito pouco do lado de cá. Agora, você usa um elástico 4, o que acontece aqui? Tá vendo aqui, gente, ó? Essa agulha é bem molinha, tá? Essa máquina é feita para acabamento em malha. E aí você coloca um elástico aqui, e elástico já é forte. Você prende ele ali, e aí você está dando pressão nele. Na hora que você está dando pressão nele, que essa agulha está embaixo, tá? O que está acontecendo? Você está puxando a ponta da agulha cá embaixo. E aí, na hora que ela subir, ela vai descer e vai quebrar, ou vai pular ponto. E na hora que você está puxando, o looper lá embaixo não pega nela. Então você fala, mas estou passando elástico, mas está pulando ponto. É por isso, porque a máquina não é para isso, tá? E você vê muita gente ensinando aí. Mas o conveniente aqui, se você for colocar um elástico, é no máximo 2 centímetros, 2,5, estourou 2,5, tá? E olha, tem que olhar muito se o elástico é muito forte para poder colocar numa máquina dessa. Então tem gente que te pede para poder fazer um cos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa aqui é uma calça nossa aqui. Essa calça nós não temos a catraca. Então é uma máquina. A pessoa te pede para fazer um cos desse aqui numa máquina dessa. Nós fazemos. Essa aqui foi feita na reta, tá, gente? Nós fazemos, muitas das vezes não, porque isso quebra muito essas agulhas aqui, estraga com sua máquina. É uma coisa muito grossa, mas o elástico que está puxando aqui dentro, ó, sabe? Você está puxando aqui contrário, isso aqui está fazendo assim com a sua agulha. Ó. Isso está acabando com sua máquina, mesmo que ela não esteja dando problema, com o tempo você vai ouvindo, a máquina vai ficando cheia de barulho, vai vazando óleo para tudo quanto é lado, empena, bate, quebra, looper, é isso, tá? Então esse tipo de máquina que você está vendo aqui é uma máquina de acabamento de malha, no máximo leve. Essa é a máquina mais versátil, mas a gente tem a galoneira aberta, por exemplo, que ela é exatamente para poder fazer viés, ela não serve para outra coisa. Então tá aí uma dica, tá? Essa distância que eu deixei aqui tá suficiente? Para mim ela tá no máximo, tá? Poderia chegar um pouquinho mais para lá? Posso, tá? Mas ela tá no máximo. Tá? Ficou essa dica aí para vocês, espero ter ajudado, tá? Gente, clica na notificação aí, porque tem gente me reclamando que não está recebendo a notificação. O YouTube, à medida que você só vai assistindo no coisa, a gente coloca um vídeo e você não vê. Então clica na notificação sempre, vai no sininho aí e clica na notificação. Não sou de pedir, mas se achar legal, dá um like aí,
que eu acho que like é uma coisa que você dá se você teve gostou do conteúdo, se não gostou também, é livre dar o dislike, é natural, tá? E se não gostou, explique pra gente por que você não gostou, o que você espera ver, o que você precisa ver, né? E a gente aqui, a gente vai sempre tentar explicar os mínimos detalhes, tá ok? Então não se trata de ensinar a costurar, se trata de te ensinar o porquê dos problemas que você está vivendo. Então isso aqui eu converso com costureira todos os dias. Abraço para vocês, fiquem com Deus e fui. Tchau!